Olá, é com grande alegria que me dirijo aos companheiros da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, faremos a leitura da página e a prece. O livro escolhido tem o título de Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, de autoria de Emmanuel. Abrimos aqui na mensagem de número 70, intitulada Elogios. E ela se baseia na seguinte passagem: Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Palavras registradas por Lucas, do capítulo 11, versículo 28 do Evangelho. Diz Emmanuel: Dirigira-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminar as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz as bem-aventuranças que deviam caber a Maria, por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas, prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhes os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras, das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Então, meus queridos amigos, nesse momento, nós elevamos o pensamento aos amigos espirituais, a Jesus, o Divino Mestre, a fim de dizer: Senhor, obrigado pela possibilidade de lutar diariamente nos desafios a que somos chamados, porque sabemos que a nossa passagem pela Terra deve ser marcada pelo crescimento, pelo desenvolvimento das nossas potencialidades, pelo esforço no caminho do bem, pela superação dos nossos conflitos íntimos. Obrigado pela assistência amorosa através dos amigos espirituais, que muitas vezes nos sustentam em diversas situações. Abençoa-nos, Senhor, e envolve-nos a todos na Tua paz infinita. E auxilia-nos para que possamos bem compreender a mensagem divina, mas, sobretudo, bem executá-la. E dessa forma, Senhor, nós te pedimos permissão para dar por iniciadas as nossas reflexões de hoje. Graças a Deus. Então, meus amigos,
o tema de hoje é o céu. É um tema interessantíssimo, porque nós vamos encontrar um texto maravilhoso logo no início, na primeira parte de O Céu e o Inferno, que descreve exatamente como os antigos entendiam o céu. A palavra céu vem do grego koilos, que traduzida para o latim ficou coelon, que significa o que é côncavo. Ora, para que nós tenhamos uma ideia do que é côncavo, basta imaginar um prato emborcado. Isso é uma concavidade. Então os antigos acreditavam que haviam céus superpostos, uns sobre os outros e transparentes, e que esses céus, que eram materiais, eles eram sustentados pelas pontas das montanhas. Então eles acreditavam num céu material. Daí a ideia de Ptolomeu, que dizia que havia 11 céus. Para os muçulmanos havia 7 céus. E depois, para os cristãos, havia 3 céus. Então, o último céu dos muçulmanos era o Nirvana, o lugar da felicidade absoluta. Para os cristãos, o primeiro céu era o céu onde pairavam as nuvens. O segundo céu era o céu onde estavam os astros, o sol, as estrelas, a lua. E o terceiro céu era o céu onde morava o Altíssimo. E Kardec vai dizer que é curiosa essa ideia, porque coloca Deus longe da criação e não dentro dela, porque Deus estava no terceiro céu. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, vai dizer: sei de um homem, não sei se no corpo, não sei se fora dele, que foi elevado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que a nenhum homem será lícito dizer. Essa passagem também está registrada no livro de Emmanuel, Paulo e Estevão. Está descrito lá a experiência do apóstolo Paulo. Essa ideia dos céus superpostos, ela tem dois erros graves. O primeiro é que ela foi elaborada num tempo, num momento em que se achava que a Terra era o centro do universo. Então se achava que tudo girava em torno da Terra, inclusive o Sol. Mais tarde, Nicolau Copérnico, que era um monge beneditino, portanto um religioso, vai demonstrar que a Terra não é o centro do universo. Ela não é nem mesmo o centro do sistema solar. E ela gira num sistema solar. Só isso. Ela é uma em inúmeros, em milhares de astros. Ela não é a maior, nem a mais bonita, nem a mais importante. Mas, naquela época, se acreditava que fosse a Terra o centro do universo. Ora, então esse é o primeiro equívoco. O segundo equívoco é que se considerava limitada a região dos astros. E hoje nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que, através do desenvolvimento científico, nós descobrimos outros sistemas solares,
Até 1920, aproximadamente, se acreditava que existia apenas a Via Láctea. Hoje, a estimativa mais recente, e digo estimativa porque é impossível contar, é de 2 trilhões de galáxias. Então, os planetas se reúnem em torno de uma estrela, isso é um sistema solar. Vários sistemas solares formam a galáxia, e as galáxias formam o universo. Então, só para que a gente tenha uma pálida ideia, a estimativa mais recente aponta para 2 trilhões de galáxias. Só a Via Láctea tem 100 mil anos de extensão, 100 mil anos-luz de extensão, o que significa que se viajássemos à velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo, levaríamos 100 mil anos para ir de uma ponta a outra. Há estrelas cuja luz ainda não chegou à Terra, tão distantes que se encontram. Então o universo, ele é infinito, não há como nós nos deslocarmos. E hoje o objeto mais sofisticado, que é o telescópio James Webb, que está a aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros da Terra, ele é capaz de focalizar galáxias que aparecem para nós apenas como pálidos pontos de luz, demonstrando essa grandeza, essa extensão do universo. Então, depois desses 2 erros, depois que a astronomia se desenvolveu, que nós conseguimos verificar que a Terra, como diz Carl Sagan, é um pálido ponto azul, um grão de areia perdido, não é, no oceano estelar. Onde está o céu e o inferno? O inferno é aquilo que é ínfero, que é inferior, que vem de dentro da Terra. Quando a geologia começou a vasculhar o interior, o solo, ela verificou que houve várias épocas geológicas, períodos geológicos, melhor dizendo, de milhões de anos, com diversas características. Então a pergunta cabe também: para onde foi o inferno? Depois que o homem descobriu isso tudo, esses pensamentos teriam que ser reformulados. É justamente o que a doutrina espírita vem fazer. Ela vem trazer o conhecimento do aspecto espiritual do ser humano, dizendo que o homem é um espírito encarnado. O espírito é um ser imortal, não é? É o princípio inteligente do universo, aquele que tem a vontade, que tem a razão, que age com a inteligência, mas que também tem o sentimento. Esse ser é criado simples e ignorante para evoluir até atingir a perfeição relativa. Como uma vida só é insuficiente para que o espírito faça o seu imenso aprendizado, Deus lhe concede a oportunidade de reencarnar tantas vezes quantas sejam necessárias a fim de realizar o seu progresso. O que ele não aprendeu numa reencarnação, aprenderá em outra, e assim sucessivamente, até que possa desenvolver a inteligência, a razão, o intelecto, o conhecimento e a moral, o sentimento, para que se torne realmente um ser iluminado.
Para isso ele fará o seu aprendizado dos planetas que servem de morada aos seres. E de acordo com seu grau evolutivo, ele irá passando de planeta a planeta, após inúmeras reencarnações em cada um deles, como o aluno vai passando de série, ano a ano, até concluir o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois o ensino superior, depois a pós-graduação e assim por diante. Vejam a beleza da visão que o Espiritismo apresenta. Então, a reencarnação é necessária para que o espírito se desenvolva, para que ele viva novas experiências, para que ele corrija o passado e também desenvolva capacidades novas. Então, é uma ideia equivocada achar que se reencarna para sofrer. O sofrimento é um acidente de percurso, é a consequência de ações equivocadas, que voltarão para nós não como castigo, mas em forma de experiência, de aprendizado. Repetiremos as lições tantas vezes quantas sejam necessárias, até demonstrarmos por nossas ações e pensamentos que assimilamos as lições. E aí nós partimos para outras e para outras. E assim o grande universo se torna a nossa sala de aula, o nosso teatro de operações, o lugar onde nós vamos experienciar diversas situações, como homem ou mulher, como sábio ou ignorante, como rico ou pobre, como detentor de um poder temporal num determinado lugar, ou como uma pessoa completamente apagada na sociedade, para que possamos estar em vários lugares ao mesmo tempo, não, em vários lugares, né, e experienciar esse aprendizado. Então, o espírito é criado para a luz, para a felicidade, mas ele terá que percorrer esse caminho por conta própria. Será certamente auxiliado, mas ninguém fará para o espírito aquilo que lhe cabe fazer. Ou seja, ele terá que percorrer o próprio caminho, e a velocidade da sua ascensão dependerá do seu estado íntimo, de convicção, de esforço, de dedicação, para assimilar e realizar os ensinamentos superiores. E então, assim, o espírito irá realizando o seu progresso, porque ninguém pode evoluir por ninguém. Seremos nós mesmos que teremos que fazer esse esforço. E a cada progresso realizado, o espírito desenvolve as suas virtudes, apura a sensibilidade, aprofunda o conhecimento, amplia a visão e a compreensão do mundo que o cerca, apazigua-se interiormente, aprende a superar os seus conflitos e participa da obra coletiva. Olha que beleza! Então, todos nós estamos destinados à felicidade. Todos nós temos como meta, somos uma flecha lançada para o alvo, e este alvo é a felicidade. Estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, e por isso
a injustiça se estabelece, mas essa injustiça é aparente porque é baseada apenas naquilo que nós vemos, porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. Estamos matriculados no planeta de provas e expiações, porque este é compatível com as nossas vibrações, com aquilo que nós podemos suportar, não é? Suportar no bom sentido, né? Sintonizar, melhor dizendo. É com esse é o tipo de escola necessária ao nosso progresso. Então, a felicidade é fruto do progresso realizado. O que significa isso? Que dois espíritos, eles podem estar no mesmo lugar e numa situação completamente oposta um do outro. Isso significa o seguinte, né? A felicidade não é resultante do meio material em que o espírito se encontra. Não são as coisas externas que produzem a felicidade do espírito. A felicidade do espírito, ela é produzida pelo grau de desenvolvimento que o próprio espírito atingiu. Assim, duas pessoas vivendo na mesma situação, uma pode se sentir feliz e a outra completamente infeliz, porque ambos entendem, percebem e sentem de forma completamente diferente. Um se adiantou mais e o outro ainda nem se abriu para essas virtudes. Kardec dá um exemplo muito interessante. Imagine duas pessoas ouvindo uma música. A primeira pessoa estudou música, se dedicou, é praticante. Ela perceberá belezas, ela perceberá detalhes, nuances, que a outra, que nunca estudou, nem desconfiará, porque ela desenvolveu a sensibilidade para a música. Enquanto para o outro, a música mal se difere de um ruído. Isso explica por que duas pessoas se comportam de forma tão diferente diante das mesmas situações. Porque cada uma a interpreta segundo a sensibilidade e a percepção que possuem. Essa é a grande diferença. Não foi à toa que Jesus asseverou que será a cada um segundo as suas obras. Ou seja, nós somos os herdeiros das nossas próprias ações. Então, o espírito que se esforça em aprender, em se intelectualizar, em praticar o bem, ele vai, através da disciplina e da experiência, se enriquecendo do tempo, realizando o aproveitamento das horas, para que possa auxiliar a sua própria evolução. E por que eu digo auxiliar? Porque a evolução é a lei da vida. Mas nós precisamos acelerar essa evolução, fazendo a nossa parte. E ninguém poderá nos substituir nessa tarefa. Então, esse espírito, que somos nós, né? Estamos inseridos nesse processo. Kardec diz que o espiritismo toca a questão mais sensível do ser humano, que é a da sua própria felicidade. Afinal, quem não deseja ser feliz? Quem não deseja para si esta realidade da superação dos conflitos íntimos, de alcançar a saúde dos sentimentos, a saúde perfeita do ponto de vista mental, sem as ideias de tristeza, sem o medo, a insegurança, a incerteza,
Quem não deseja participar de um estado de paz pleno e duradouro? Então, este é o céu. Certa feita, um monge foi desafiado por um guerreiro que queria que ele desse a definição de céu e inferno. Imediatamente, o monge, que parecia tão amistoso, tão acolhedor, apresentou um semblante pesado e disse palavras ásperas para aquele homem, que logo se enfureceu. Insolente, não sabes que posso matar-te? O sábio sorriu e disse: esse é o inferno. Em seguida, começou a falar coisas bonitas, agradáveis e muito profundas. O homem sorriu e o sábio disse: este é o céu. Porque o céu é um estado de consciência. Essa é a grande questão. O espaço é infinito. O céu não está lá. O céu não é um lugar físico. O céu é um estado de consciência. Ou seja, se eu estou em perfeita harmonia, se eu estou feliz, com disposição para o trabalho, interessado em crescer, em me desenvolver, em ser útil, em aprender coisas novas, em ajudar o próximo, em deixar o perfume da minha passagem, esse é o céu. Eu já estou construindo o céu, aqui mesmo. Porque depois de tantas provas e expiações, de tanto aprendizado, me chama muita atenção na Revista Espírita, que nós estudamos às sextas-feiras no YouTube, me chama muita atenção os textos de Kardec sobre as evocações. Os espíritos contam o que estão fazendo no mundo espiritual, e é muito comum dizerem que estão aprendendo, que estão estudando. Então vejam quanta coisa há para aprender, para nos desenvolvermos. A nossa visão é muito limitada. O plano da matéria restringe as nossas capacidades no tempo e no espaço. Mas aprender é para a eternidade. Por isso, o espírita que compreendeu a filosofia espírita deve se considerar um eterno aprendiz. Mas não só um aprendiz do ponto de vista dos livros, dos textos que podem ser lidos, mas um aprendiz da própria vida, porque há situações que nos cercam, nos relacionamentos que entretemos com os nossos semelhantes. Aprendemos também com a experiência alheia, e nós vamos então crescendo, vamos apagando os desequilíbrios para encontrar a paz, para construir, melhor dizendo, porque encontrar dá a ideia de que nós vamos esperar, né? Na verdade, nós temos que construir esse futuro, e Deus nos oferece essa possibilidade. Então o céu é um estado de consciência, e todos nós deveremos lutar com muita dedicação para construir esse estado dentro de nós. E aí, onde quer que estivermos, estaremos no céu. E eu vou terminar com um versinho do padre José Silvério Horta, lá no Parnaso do Além Túmulo, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz
dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade, de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre este mundo de desterro distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Queridos amigos, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Amigos espirituais, muito obrigado. Muita paz a todos.